Há um momento em que você percebe que existe uma verdade brutal sobre viver sozinha depois dos 60 que ninguém vai te contar até que já esteja acontecendo com você. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida e vivo sozinha há 15 anos agora, desde que Ricardo morreu. E o que estou prestes a te contar, o que vou compartilhar, é a coisa que gostaria que alguém tivesse me avisado. A coisa que me apavora mais do que cair, mais do que doença, mais do que a própria morte. Mas ninguém fala sobre isso, nem médicos, nem seus filhos, nem outras mulheres vivendo sozinhas. Ninguém, porque admitir isso parece admitir que você falhou em algo fundamental, algo que você pensou que nunca perderia. Mas vou te contar, porque você precisa saber, antes que seja tarde demais, antes que aconteça com você do jeito que aconteceu comigo. Ricardo morreu numa manhã de terça-feira. Ataque cardíaco, rápido, sem aviso, apenas foi-se. Eu tinha 75, ainda forte, ainda capaz, ainda eu mesma. Os primeiros meses foram caos, papelada, arranjos do funeral, meus filhos rondando constantemente, Linda ligando todo dia, Davi passando para me checar, todos perguntando se eu estava bem a cada 5 minutos. Eu não estava bem, mas estava funcionando e achei que era só isso que importava. Então as ligações diminuíram, as visitas pararam, todos voltaram para suas vidas e a casa ficou quieta, realmente, verdadeiramente quieta de uma forma que nunca tinha sido em 46 anos de casamento. No começo, disse a mim mesma que isso era o que eu precisava: espaço, paz, ninguém para acomodar, nenhum horário de ninguém para contornar, só eu, meu tempo, minhas escolhas, e por talvez 2 semanas pareceu alívio. Eu podia jantar às 9 da noite se quisesse, podia deixar louça na pia durante a noite, podia assistir o que quisesse na TV sem negociar, podia ir para a cama às 7 ou meia-noite e ninguém se importava de qualquer forma. Liberdade, pensei. É assim que liberdade parece. Mas então algo começou a acontecer. Algo tão sutil que não notei no começo. Algo que foi me alcançando dia após dia, até que uma manhã acordei e percebi que algo estava terrível, terrivelmente errado. Comecei a falar menos, não porque estava deprimida, não porque estava triste, só porque não tinha ninguém com quem falar. Primeira semana sozinha, provavelmente disse 100 palavras no total, a maioria delas para o caixa do mercado. Obrigada. Sacola está bem. Tenha um bom dia. Segunda semana, talvez 50 palavras. Terceira semana, passei um dia inteiro sem falar em voz alta. Acordei, fiz café, tomei café da manhã, assisti TV, almocei, li um livro, jantei, fui dormir. Nem uma única palavra saiu da minha boca. Nem notei até estar escovando os dentes naquela noite e perceber que não tinha ouvido minha própria voz desde a manhã anterior. E foi quando o medo começou, não pânico, só esse medo quieto e rastejante que se instalou no meu peito e não saía. Porque percebi algo que fez minhas mãos tremerem. Se passei um dia inteiro sem falar, alguém saberia? Se passasse uma semana, um mês? Por quanto tempo poderia ficar sem usar minha voz antes de alguém notar? Alguém notaria? Linda ligou naquele domingo, sua ligação semanal de checagem. Como você está, mãe? Bem, eu disse. Minha voz soou estranha, enferrujada, como se não pertencesse mais a mim. Está tudo bem? Você parece estranha. Acabei de acordar de uma soneca. Menti. Bem, você está saindo? Vendo pessoas? Sim, menti de novo. Estou bem, linda, de verdade. Porque o que eu deveria dizer? Que tinha passado 3 dias falando talvez 10 palavras no total? Que minha voz soava estranha porque mal a tinha usado? Que estava começando a sentir que estava desaparecendo? Ela não entenderia. Ela ficaria preocupada. Ela sugeriria coisas.
mudar para a casa dela, uma instituição, algo que significaria que eu tinha fracassado. Então menti, e ela acreditou, e desligamos, e a casa ficou quieta de novo. Foi quando soube que tinha que fazer algo. Tinha que consertar isso, tinha que sair mais, estar perto de pessoas. É isso que todo mundo diz, certo? Fique ativa, fique social, fique engajada. Primeira tentativa foi o Centro para Idosos. Terças e quintas à tarde. Atividades e comunidade. Pessoas da minha idade fazendo coisas juntas. Entrei naquela primeira tarde de terça me sentindo esperançosa, realmente esperançosa de que isso consertaria. Que estar perto de pessoas me faria sentir eu mesma de novo. Sala grande, talvez 40 pessoas. Algumas em mesas fazendo artesanato, algumas jogando cartas, algumas fazendo exercícios na cadeira no canto. Muito barulho, conversas e risadas e movimento. Mulher na recepção sorriu grande quando me viu. Primeira vez aqui? Bem-vinda, deixa eu te orientar. O nome dela era Brenda, uns 60 talvez, energética. O tipo de pessoa que faz boas-vindas parecer um trabalho. Ela me levou ao redor. Mostrou a mesa de artesanato, a área de jogos, a estação de café. Me apresentou a algumas pessoas que sorriram e disseram olá e imediatamente voltaram ao que estavam fazendo. Me levou até uma mesa onde 4 mulheres estavam trabalhando num quebra-cabeça. Cena de praia, muitas peças de céu azul. Pessoal, essa é a Margarida. Ela é nova. Margarida, essas são a Joana, a Beth, a Alice e a Diana. Elas estão aqui toda terça e quinta. As mulheres olharam, sorriram sorrisos educados, disseram olá. Brenda saiu. Eu sentei, vi elas trabalharem no quebra-cabeça. Elas falavam enquanto trabalhavam, sobre seus netos, sobre consultas médicas, sobre programas de TV, piadas internas que as faziam rir, referências que eu não entendia. Tentei achar uma peça que encaixasse. Peguei peças azuis. Tentei em lugares diferentes. Nada funcionava. Depois de uns 20 minutos, Joana olhou para mim. Está tendo dificuldade para achar peças? Sim, eu disse. Muito azul. Ela riu. O céu é sempre a parte mais difícil. Só continue tentando. Voltou a falar com as outras. Sobre alguém chamada Rita que tinha feito cirurgia. Sobre a nora difícil de alguém. Sobre coisas que eu não sabia nada. Fiquei sentada lá por 1 hora. Achei 3 peças que encaixavam. Falei talvez 10 palavras no total. Saí me sentindo mais sozinha do que tinha me sentido na minha casa vazia. Porque em casa o silêncio era só silêncio. Mas lá, cercada de pessoas falando e rindo, o silêncio ao meu redor parecia uma parede, como se eu estivesse numa caixa de vidro, observando pessoas viverem enquanto eu apenas existia. Voltei quinta, mesma mesa, mesmas mulheres, mesmo quebra-cabeça, agora meio completo. Ah, Margarida, você voltou, Joana disse, genuinamente contente. Sentei. Trabalhei o quebra-cabeça. Ouvi elas falarem sobre as mesmas coisas, mesmas pessoas que eu não conhecia, mesmo mundo interno do qual eu não fazia parte. Depois de 1 hora, me desculpei. Disse que tinha um lugar para ir. Não tinha. Fui para casa. Sentei na mesa da minha cozinha. Olhei para o nada e pensei, por que não funcionou? Fiz o que deveria fazer. Saí. Tentei. Por que me sinto pior agora do que antes? Linda ligou sábado. Como está indo o centro para idosos? É bom, eu disse. Grupo legal de pessoas. Você está fazendo amizades? Sim, menti. Sim, todo mundo é muito amigável. Estou tão feliz, mãe. Estava preocupada com você ficando sozinha tanto tempo. Eu não estava sozinha no centro para idosos. Estava cercada de pessoas. Mas me sentia mais sozinha lá do que na minha casa vazia. Como você explica isso? Voltei mais uma vez. Terceira terça.
Mesma mesa, mesmas mulheres. Elas me cumprimentaram calorosamente, perguntaram como eu estava. Eu disse bem. Elas voltaram à conversa delas e percebi. Eu não estava me tornando parte desse grupo, estava apenas sentando perto delas. Há uma diferença. Elas tinham anos de história juntas, experiências compartilhadas, piadas internas, uma teia inteira de conexão da qual eu não fazia parte e nunca faria. Eu era a pessoa nova, a de fora, aquela com quem eram legais, mas não realmente incluíam. Parei de ir. Não contei para Linda. Só parei. Tentei outra coisa. Clube do livro na biblioteca. Vi um panfleto no quadro comunitário. Encontros mensais. Discussão e conexão através da literatura. Pensei que isso seria melhor. Interesse compartilhado. Conversa real sobre ideias em vez de netos e médicos. Encontro de outubro. 12 pessoas num círculo. Mistura de idades, maioria mulheres. Um homem mais velho, uma mulher mais jovem, uns 40 talvez. O livro daquele mês era algo moderno, sobre uma jovem se encontrando. Eu tinha lido, não tinha amado, mas tinha terminado. Facilitadora, mulher chamada Karen, começou a discussão. Vamos falar sobre a jornada da protagonista. O que acharam das escolhas dela? Pessoas começaram a compartilhar perspectivas, insights, conexões com suas próprias vidas. Eu ouvi, tinha pensamentos, esperei o momento certo para contribuir. Homem à minha frente terminou de falar. Pausa breve, comecei a falar. Eu pensei. Mulher ao lado dele entrou. Começou a falar sobre a interpretação dela, como se eu não tivesse dito nada. Parei, esperei. Talvez tivesse apenas cronometrado errado. 10 minutos depois, outra pausa. Tentei de novo. Algo que notei. Mulher diferente, a mais jovem. Cortou direto com o ponto dela. Parei de novo. Isso aconteceu 4 vezes naquele encontro. Eu começaria a falar, alguém falaria por cima de mim. Ou eu terminaria minha frase e todos apenas seguiriam em frente como se eu não tivesse dito nada. Como se minhas palavras desaparecessem no momento em que deixavam minha boca. Fui a mais 3 encontros, mesma coisa toda vez. Eu tentaria contribuir, ser interrompida, ou ignorada, ou ambos. E comecei a me perguntar. Tinha me tornado invisível? Estava realmente falando ou apenas pensando que estava falando? Comecei a testar em casa. Diria coisas em voz alta só para ouvir minha voz. Estou fazendo café. Está chovendo? Deveria ligar para Linda. Só para provar a mim mesma que ainda tinha voz. Que ainda podia fazer sons que existiam no mundo. Vai parecer insano, mas realmente comecei a me perguntar se tinha morrido, se era um fantasma e não sabia, se era por isso que ninguém podia me ouvir. Era assim que me sentia invisível. Parei de ir ao clube do livro. Linda perguntou de passagem. Não era realmente minha praia, eu disse. Ela suspirou, aquele suspiro desapontado. Mãe, você tem que tentar. Não pode simplesmente desistir de tudo. Mas eu não estava desistindo. Estava me afogando. E toda tentativa de me salvar só me empurrava mais fundo. Terceira tentativa. Igreja. Comecei a ir aos cultos de quarta à noite. Pensei que pelo menos lá haveria comunidade genuína. Acolhimento. A coisa que igrejas deveriam ser boas em fazer. Culto pequeno. Talvez 30 pessoas, íntimo, iluminação calorosa, cadeiras dobráveis num círculo. Comecei a ir regularmente, mesma cadeira toda semana, sorria para as pessoas, dizia olá, elas sorriam de volta, diziam olá, voltavam a falar com pessoas que conheciam. Sentei naquele círculo por 6 semanas, mesma cadeira, mesmo sorriso, mesmo olá. Sexta semana, mulher sentando ao meu lado se virou antes do culto começar. Olhou para mim com surpresa. Ah, não percebi que você estava vindo. Você é nova? 6 semanas, mesma cadeira, bem ao lado dela toda semana.
e ela nunca tinha me visto. Venho há um tempo, eu disse baixinho. Bem-vinda, sorriso grande. Virou de volta para a amiga. Nunca falou comigo de novo. Aquela noite, dirigi para casa e sentei no meu carro na entrada por 30 minutos, só chorando. Não chorando de tristeza, chorando de raiva, frustrada, brava, confusa, chorando, porque tinha feito tudo certo. Tudo o que você deveria fazer quando está vivendo sozinha, sair, participar de coisas, ficar ativa, tentar. Tentei tão forte e não importou. Ainda estava invisível, ainda desaparecendo, ainda sozinha mesmo quando cercada de pessoas. Na verdade, pior que sozinha, porque estar solitária na sua casa é uma coisa. Estar solitária numa sala cheia de pessoas é algo completamente diferente. Algo que te faz questionar sua própria existência. Aquele foi meu ponto de ruptura. Sentada no meu carro, chorando na entrada aos 75 anos, me perguntando se ainda era real. E foi quando algo aconteceu, algo que não planejei, algo pequeno que mudou tudo. Manhã seguinte, estava sentada na minha varanda com café, não por qualquer razão, só porque não queria sentar dentro. Minha vizinha Sara, 2 casas adiante, parou na entrada dela, compras no porta-malas. A filha dela, Emma, uns 7 ou 8 anos, correndo pelo quintal em vez de ajudar. Sara parecia exausta, estressada, tentando carregar muitas sacolas de uma vez. Levantei, caminhei até lá, não porque queria conexão, não porque estava tentando consertar minha solidão, só porque ela precisava de ajuda e eu estava lá. Deixa eu te ajudar com essas, eu disse. Ela pareceu surpresa. Então aliviada. Ah, Margarida, você não precisa... Já estou aqui, eu disse. Peguei 3 sacolas, carregamos compras juntas. Emma seguiu, falando sem parar sobre algo que aconteceu na escola. Sara sorriu para mim, desculpando-se. Muito obrigada, você salvou minha vida. Não é nada, eu disse. Mas não era nada. Porque Sara tinha me visto. Realmente me visto. Não sorriu passando por mim. Não foi educada. Realmente notou que eu existia. E eu tinha usado minha voz. Palavras reais. Numa conversa real com uma pessoa real que realmente me ouviu. Parecia respirar depois de estar debaixo d'água. Começou a acontecer mais frequentemente. Eu via o carro da Sara chegar. Eu caminhava até lá. Carregávamos compras juntas, conversávamos por 5, talvez 10 minutos, sobre nada importante, a escola da Emma, o tempo, o correio, não profundo, não significativo, só real. E real era o que eu precisava. Emma começou a correr para mim quando me via lá fora. Dona Margarida, sorriso grande, cabelo loiro sempre no rosto. Comecei a sentar na minha varanda mais. Não para esperar pessoas, só para estar lá fora, mas pessoas passariam, acenariam, parariam às vezes. Homem que passava com o cachorro pela minha casa toda manhã às 7. Não sei o nome dele, mas acenamos. Dizemos bom dia, comentamos sobre o tempo. 3 minutos, talvez 4. Mulher no correio, Carla. Sempre lembrava que eu preferia selos de flores, não de bandeiras. Comecei a realmente falar com ela, conversas de 5 minutos sobre nada, o jardim dela, minha casa, o preço dos selos, coisas pequenas, coisas breves, mas coisas reais, e devagar percebi algo. Eu estava procurando a coisa errada, estava tentando substituir o que tinha com Ricardo. Casa cheia, presença constante, companheiro embutido, alguém que me conhecia, me via, me tornava real. Mas eu não ia encontrar isso aos 75. Não começando do zero com estranhos em grupos de quebra-cabeça e clubes do livro e círculos de igreja. O que eu podia encontrar era isso. Pequenos momentos, conexões breves, pessoas que me viam, mesmo que só por 5 minutos no correio ou 10 minutos carregando compras. E era suficiente, não o que esperava,
não o que queria, mas suficiente para me impedir de desaparecer. Na verdade, escrevi sobre tudo isso: o desaparecimento, a invisibilidade, as formas como viver sozinha depois dos 60 não é sobre solidão, mas sobre continuar real, e como ficar independente, livre e feliz apesar de tudo. Coloquei num livro chamado O Código da Liberdade. Acabei de lançar. Mulher chamada Francisca de São Paulo leu. Me mandou e-mail dizendo que estava passando pela mesma coisa. Achava que estava perdendo a cabeça. O livro ajudou ela a entender que não estava louca. Estava apenas desaparecendo. Agora ela senta na varanda toda manhã. Fala com vizinhos. Encontrou uma mulher que passa com o cachorro pela casa dela e conversam por alguns minutos todo dia. Ela disse que se sente real de novo. Homem chamado Bernardo do Paraná. A esposa dele morreu há 2 anos. Ele tinha parado de falar muito. Começou a se perguntar se alguém notaria se ele desaparecesse. Leu o livro. Começou a ir à loja de ferragens só para falar com o cara atrás do balcão. Começou a dizer bom dia para pessoas na rua dele, coisas pequenas, mas ele disse que se sente ele mesmo de novo. Mulher chamada Luísa de Minas Gerais. Ela disse que a sessão sobre invisibilidade a fez chorar porque finalmente alguém entendia. Ela tinha estado tentando clubes do livro e grupos de igreja e se sentindo mais sozinha do que nunca. Agora ela foca em conexões pequenas e reais. Ela se sente vista. Link está no comentário fixado. Ainda posso tirar do ar. Nervosa sobre estar lá fora, mas está lá se você precisar. Porque aqui está o que finalmente entendo agora. Aqui está a verdade brutal sobre viver sozinha depois dos 60 que ninguém te conta. Não é que você ficará solitária. Solidão você espera. Solidão você pode se preparar. A verdade brutal é esta: você começará a desaparecer, não fisicamente, não mentalmente, mas existencialmente. Você começará a se perguntar se é real, se existe, se alguém notaria se você sumisse, porque sem alguém para falar todo dia, você para de usar sua voz, e quando para de usar sua voz, você começa a se perguntar se ainda tem uma. Sem alguém para te ver todo dia, você começa a se sentir invisível, e quando se sente invisível, você começa a se perguntar se está realmente lá. Essa é a verdade brutal. É isso que ninguém te avisa. É isso que me apavora mais que qualquer coisa. Não que vou morrer sozinha, mas que vou desaparecer enquanto ainda estou viva, que me tornarei um fantasma na minha própria vida, presente mas não real, existindo mas não vivendo, respirando mas não vista, e a única forma de lutar contra isso é escolher ser visível, todo dia, mesmo de formas pequenas. Falar com Carla no correio, ajudar Sara com compras, acenar para quem passeia com cachorro, deixar Emma te contar sobre a 2ª série. Esses momentos minúsculos te mantêm real, te mantêm visível, te mantêm aqui, não porque são significativos ou profundos ou que mudam a vida, mas porque provam que você existe, provam que alguém te vê, provam que sua voz ainda faz som no mundo, e isso é suficiente, tem que ser suficiente, porque a alternativa é desaparecer, e eu me recuso, absolutamente me recuso a desaparecer. Tenho 83 anos, vivo sozinha. E alguns dias ainda me sinto invisível, mas estou lutando, todo dia, com cada pequena interação, cada conversa breve, cada 5 minutos no correio. Estou lutando para continuar real, para continuar visível, para continuar Margarida. E se você está vivendo sozinha depois dos 60, espero que esteja lutando também. Espero que entenda contra o que está lutando. Espero que encontre seus próprios pequenos momentos que te mantêm real. Porque solidão é difícil, mas desaparecer é pior, muito pior.
Penso naquele verão de 74 às vezes, quando tinha 32 e Ricardo estava vivo e a casa estava cheia de barulho e eu nunca estava sozinha por mais de 5 minutos. Nunca imaginei que teria 83 e viveria sozinha. Nunca imaginei que teria que trabalhar tão duro só para continuar visível, só para continuar real. Mas aqui estou, lutando, todo dia, para existir, para ser vista, para importar, e sou grata. Por Carla e Sara e Emma e o passador de cachorro cujo nome não sei. Grata por esses pequenos momentos que me impedem de desaparecer, que me lembram que ainda estou aqui, ainda real, ainda digna de ser vista, mesmo que só por 5 minutos de cada vez. Obrigada por sentar comigo, por ouvir esta verdade brutal sobre a qual ninguém fala até estar vivendo. O livro está no comentário fixado, o Código da Liberdade. Ainda posso tirar do ar, ainda nervosa sobre exposição. Mas está lá, para Francisca e Bernardo e Luísa, e talvez para você. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda lutando, ainda visível, ainda real, ainda eu mesma. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.